e ela é silenciosa. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Virais do Mundo! Hoje a gente vai falar de uma revolução que está acontecendo debaixo do nosso nariz, mas que muita gente ainda não percebeu. Esquece tudo o que você acha que sabe sobre o campo. Pensa comigo. Você pode imaginar um trator que trabalha sozinho no meio da noite, sem ninguém no volante? Um robô que colhe morangos com uma precisão cirúrgica, um por um, sem amassar nenhum? Ou drones, zunindo pelo céu, que analisam cada centímetro de uma plantação em tempo real? Parece coisa de filme, né? Aquele futuro distante que a gente via na ficção científica. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não é ficção científica. Não é mais. A revolução da robótica na agricultura já começou. E ela é silenciosa, inteligente e, pode acreditar, implacável. Enquanto a gente vive nossa vida na cidade, uma transformação gigantesca está redesenhando a forma como o alimento chega na nossa mesa. É uma mudança movida a sensores, inteligência artificial e máquinas que não cansam, não dormem e não cometem os mesmos erros que nós, humanos. É a união da sabedoria da Terra com o poder da tecnologia de ponta. E é sobre isso que a gente vai mergulhar de cabeça hoje. Neste vídeo você vai descobrir como os robôs estão mudando radicalmente a forma como o mundo produz alimentos. Vamos ver como eles estão salvando plantações inteiras de pragas, reduzindo custos absurdamente e, mais importante, se preparando para enfrentar o maior desafio do nosso século: como a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050? Fica comigo, porque o que você vai ver aqui vai explodir a sua mente. Prepara o coração, porque a fazenda do futuro já abriu a porteira. Roda a vinheta. Então, vamos começar pelo começo. Família. O que diabos é essa tal de robótica agrícola? Quando a gente pensa em robô, vem logo na cabeça o C-3PO de Star Wars, ou aqueles braços mecânicos numa fábrica de carro, certo? Mas no campo, a história é outra. A robótica agrícola é a união perfeita entre a tradição milenar de cultivar a terra e a tecnologia mais avançada que existe. Estamos falando de máquinas autônomas, que pensam por si mesmas, de drones que são os verdadeiros olhos do agricultor no céu, e de uma inteligência artificial que funciona como o cérebro de toda a operação. É a tecnologia a serviço da natureza, de uma forma que nunca vimos antes. O objetivo aqui é muito claro e direto ao ponto: fazer mais com menos. É plantar, colher, irrigar, pulverizar, monitorar e até diagnosticar doenças nas plantas de um jeito muito mais inteligente. Pensa no desperdício de água de um sistema de irrigação antigo, que molha tudo por igual. Agora, imagina um sensor que avisa um robô exatamente qual planta precisa de água e a quantidade exata. É outro nível de eficiência. A ideia é aumentar a produtividade, garantir que cada semente plantada vire alimento e reduzir drasticamente o desperdício de recursos preciosos como água, fertilizantes e defensivos. E o mais incrível é o poder de decisão que isso dá para o produtor. Antes, ele contava com a experiência, com o olhar, com a intuição. Coisas valiosíssimas, sem dúvida. Mas agora, ele tem dados, milhões de dados, coletados em tempo real, que permitem tomar decisões com uma precisão que era impossível. É saber a hora exata de colher, para ter o máximo de sabor. É identificar uma praga antes que ela se espalhe. É entender o solo metro a metro. A robótica agrícola não veio para substituir o homem do campo, mas para dar a ele superpoderes. É a inteligência humana amplificada pela inteligência artificial. Agora vamos falar dos pesos pesados dessa revolução, as máquinas autônomas. Pessoal, esqueçam a imagem do fazendeiro suado, dirigindo um trator barulhento debaixo de um sol de 40 graus. Hoje, em muitas fazendas de ponta, esse trator dirige sozinho. É isso mesmo que você ouviu. Equipados com GPS de altíssima precisão,
sensores que enxergam tudo ao redor e uma inteligência artificial que planeja cada movimento, esses tratores e colheitadeiras são os operários perfeitos. Eles seguem rotas pré-programadas com uma exatidão de centímetros, garantindo que o plantio ou a colheita seja feito da forma mais otimizada possível, sem desperdiçar um palmo de terra. A grande virada de chave aqui é que essas máquinas não têm jornada de trabalho. Elas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faça chuva ou faça sol, noite ou dia. Imagina o ganho de produtividade. Uma janela de plantio que antes levava uma semana, agora pode ser feita em 2 ou 3 dias. E não é só velocidade, é qualidade. A colheitadeira autônoma, por exemplo, consegue ajustar sua velocidade e suas configurações em tempo real, dependendo da umidade dos grãos, para reduzir as perdas que acontecem na colheita manual ou mecânica tradicional. É um nível de perfeição que só uma máquina incansável e superinteligente consegue atingir. E a segurança? Essas máquinas são programadas para parar instantaneamente se um obstáculo inesperado aparece, seja um animal, uma pessoa ou outra máquina. Os sensores são como os olhos e ouvidos do veículo, garantindo que a operação seja não só eficiente, mas extremamente segura. Empresas como a John Deere e a CNH Industrial já estão com esses gigantes no mercado, e eles não são mais protótipos de feira de tecnologia, são realidade em campos do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. É a força bruta do trator com a inteligência de um computador de última geração. O campo nunca mais foi o mesmo. Se os tratores autônomos são a força bruta, os drones são a inteligência e a agilidade. Pensa neles como os batedores, os espiões do bem, os olhos do agricultor que conseguem ver o que o olho humano não alcança. Sobrevoando a lavoura a metros de altura, equipados com câmeras multiespectrais, eles criam um mapa completo da saúde da plantação. É como fazer um raio-x de cada planta, só que do céu. Eles conseguem identificar áreas com estresse hídrico, ou seja, onde está faltando água, muito antes que as folhas comecem a amarelar e o problema se torne visível para nós. Essa visão aérea privilegiada permite uma ação rápida e precisa. Detectou um foco de praga no canto da fazenda? Em vez de pulverizar a lavoura inteira com defensivos, gastando produto e dinheiro, o drone vai lá e aplica o remédio apenas no local exato do problema. Isso se chama pulverização localizada, e é uma das maiores revoluções dentro da revolução. Economiza insumos, reduz o impacto ambiental e garante que o resto da plantação fique livre de químicos desnecessários. É a agricultura de precisão na sua forma mais pura, literalmente caindo do céu. Mas não para por aí. Os drones também contam plantas, avaliam a saúde do solo, medem a biomassa e até ajudam a estimar a produtividade da safra antes mesmo da colheita. Eles geram uma quantidade de dados que, quando analisados por uma inteligência artificial, se transformam em insights valiosíssimos para o produtor. É o fim do achismo na agricultura. Agora, as decisões são baseadas em evidências fotográficas, em mapas de calor, em dados concretos. O drone não é só um brinquedo tecnológico. Ele se tornou uma ferramenta de gestão indispensável, o verdadeiro anjo da guarda da lavoura moderna. Agora, segura essa. Se colher grãos com uma máquina gigante já é impressionante, imagina colher frutas delicadas como morangos, tomates ou pimentões com um robô? Parece impossível, né? Como uma máquina pode ter a delicadeza de uma mão humana para não esmagar a fruta? Pois é, meu amigo, a tecnologia chegou nesse nível. Robôs como o BerryBot, especializado em morangos, ou o AgroBot, que colhe uma variedade de frutas, são a prova de que a precisão milimétrica e a sensibilidade podem, sim, ser programadas. Eles são o futuro da colheita de hortifruti. Esses robôs usam uma combinação de câmeras 3D e inteligência artificial para funcionar. Primeiro, eles escaneiam a planta
e identificam cada fruta individualmente. Depois, a IA analisa a cor, o tamanho e a forma de cada uma para determinar o ponto exato de maturação. Só as frutas que estão perfeitas para a colheita são selecionadas. Então, um braço robótico, muitas vezes com garras macias de silicone, se move com uma delicadeza inacreditável, colhe a fruta sem causar nenhum dano e a deposita suavemente em uma bandeja. É um balé tecnológico acontecendo no meio da lavoura. A grande vantagem, além da precisão, é a resistência. Um trabalhador humano tem um limite, precisa de pausas, descanso. Esses robôs podem trabalhar por horas a fio, dia e noite, sem perder a qualidade e sem reclamar de dor nas costas. Isso é crucial para culturas que têm uma janela de colheita muito curta. A capacidade de colher rapidamente e no momento certo garante um produto de melhor qualidade e com maior vida de prateleira no supermercado. É a tecnologia garantindo que aquela fruta linda e saborosa chegue perfeita até você. Até agora, a gente viu os músculos e os olhos dessa revolução, os tratores, os drones, os robôs de colheita. Mas nada disso funcionaria sem o cérebro por trás de tudo, a inteligência artificial e o Big Data. É aqui que a mágica realmente acontece. Cada máquina, cada drone, cada sensor espalhado pelo campo está o tempo todo coletando uma quantidade absurda de informações: umidade do solo, nível de nitrogênio, temperatura, imagens das folhas, dados de GPS. Isso é o que chamamos de Big Data. Sozinhos, esses dados não são nada, mas quando uma IA entra em jogo, eles se transformam em ouro. A inteligência artificial é o sistema que consegue ler, interpretar e encontrar padrões em todo esse mar de informações em tempo real. Ela consegue cruzar os dados do sensor de umidade do solo com a previsão do tempo e a imagem do drone para decidir, por exemplo, que a irrigação hoje pode ser reduzida em 30% sem afetar a planta. É a IA que analisa as fotos da lavoura e detecta os primeiros sinais de uma doença, muitas vezes invisíveis a olho nu, e alerta o agricultor para uma ação imediata e localizada. É a tomada de decisão baseada em fatos, não em suposições. O resultado disso é o que chamamos de agricultura de precisão. É aplicar a quantidade exata de insumos, água, fertilizantes defensivos, no lugar certo e na hora certa. O fim do desperdício, o fim da aplicação generalizada. Isso não só aumenta a eficiência e a produtividade, como também tem um impacto ambiental gigantesco. Menos fertilizante significa menos contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Menos defensivo significa um alimento mais saudável e seguro. A IA e o Big Data não estão apenas otimizando fazendas, estão tornando a agricultura mais sustentável para o planeta. Essa revolução não está acontecendo só num lugar, pessoal. É um movimento global, e cada país está adaptando a tecnologia à sua realidade. Se a gente olhar para o Japão, por exemplo, com uma população envelhecida e pouca mão de obra no campo, a robótica não é uma opção, é uma necessidade. Lá, eles são pioneiros em robôs menores, feitos para pequenas propriedades e estufas, colhendo de tudo, de pepinos a tomates, com uma precisão que é tipicamente japonesa. Eles estão investindo pesado em fazendas totalmente autônomas para garantir sua segurança alimentar no futuro. Na Europa, especialmente em países como Holanda e Alemanha, o foco é a sustentabilidade e a eficiência. As estufas holandesas são famosas por serem as mais tecnológicas do mundo, usando robôs para tudo, desde o plantio até a embalagem, com controle total de clima e recursos. Nos Estados Unidos, com suas fazendas gigantescas, a escala é outra. Lá, os tratores autônomos da John Deere e as colheitadeiras inteligentes já são comuns nas imensas plantações de milho e soja do meio-oeste. A automação em larga escala é a chave para a competitividade deles. E o Brasil? A gente não podia ficar de fora dessa, né? Como uma das maiores potências agrícolas do mundo, o Brasil está abraçando a tecnologia com força.
Empresas como a Solinftec são exemplos de inovação brasileira, criando plataformas de inteligência artificial que já gerenciam milhões de hectares de cana-de-açúcar, soja e algodão. Nossos produtores estão usando drones para monitorar o gado no pasto, tratores com piloto automático para otimizar o plantio e colheitadeiras que geram mapas de produtividade em tempo real. A robótica está ajudando o agro brasileiro a ser cada vez mais forte, competitivo e sustentável no cenário mundial. E agora, o que o futuro nos reserva? Se o que a gente viu até aqui já parece incrível, prepara o coração, porque o que vem pela frente é ainda mais alucinante. O próximo passo dessa revolução é o Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Os robôs não vão apenas seguir ordens, eles vão aprender sozinhos. Um trator vai aprender com os dados de safras passadas para otimizar suas rotas. Um robô de colheita vai aprender a identificar novas pragas e compartilhar essa informação com todos os outros robôs da fazenda instantaneamente. É uma rede neural de máquinas trabalhando e aprendendo juntas. O objetivo final de tudo isso é a fazenda 100% autônoma. Um ecossistema onde tratores, drones e robôs se comunicam entre si, gerenciados por uma inteligência artificial central, sem nenhuma intervenção humana direta. O agricultor do futuro não será mais um operador de máquinas, mas um gestor de sistemas, um analista de dados, um estrategista que toma as grandes decisões a partir do seu escritório, que pode ser em qualquer lugar do mundo. A fazenda vai funcionar como um organismo vivo, inteligente e autossuficiente. E a revolução não vai parar no campo. A robótica também está tornando possível a agricultura urbana e vertical. Imagina prédios no meio de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que são, na verdade, fazendas verticais, onde robôs plantam, cuidam e colhem alfaces, ervas e tomates em prateleiras que vão até o teto, usando luz de LED e sistemas hidropônicos. Isso significa alimento fresco, produzido a quilômetros, e não a milhares de quilômetros, de onde você mora. Menos transporte, menos poluição, mais frescor. É a robótica trazendo a fazenda para dentro da cidade, mudando completamente nossa relação com a comida. O futuro é agora. Que jornada, hein, pessoal? É de explodir a cabeça pensar em tudo isso. A agricultura sempre foi sinônimo de suor, de sol, de calo na mão, de um esforço humano que nos alimenta há milênios. É uma imagem nobre, poderosa, mas agora a gente vê que ela pode ser também sinônimo de alta tecnologia, de dados, de automação. A robótica não está apagando essa história, está escrevendo o próximo capítulo. Ela está moldando o futuro do alimento para que ele seja mais seguro, mais eficiente e, acima de tudo, mais sustentável. É a tecnologia dando uma mãozinha para a mãe natureza. O mais bonito de tudo isso é ver que essa evolução toda não perde o contato com a Terra. Pelo contrário, ela nos conecta de uma forma ainda mais profunda e inteligente. Só que agora, essa conexão é feita também através de sensores, de chips e de inteligência artificial. É a sabedoria ancestral do campo se unindo ao poder de processamento do século XXI. É a prova de que a gente pode sim usar a nossa inteligência para criar um futuro melhor, mais abundante e em maior harmonia com o nosso planeta. E isso, para mim, é motivo de muita esperança. E aí, gostou de conhecer a Fazenda do Futuro? Se esse vídeo abriu sua mente, não guarda só para você. Deixa aquele like caprichado para fortalecer nosso trabalho, compartilha com todo mundo que ama inovação e tecnologia. E, o mais importante, inscreva-se no canal Virais do Mundo para não perder nenhuma novidade. E agora eu quero saber a sua opinião, que para mim é a mais importante de todas. Comenta aqui embaixo, quero ler cada resposta. Você confiaria em robôs cuidando da sua comida? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, família!